Bem-vindos de volta à terceira e última parte deste programa Falar Direito. Hoje connosco o advogado sócio da Quatro Casas, Paulo de Sá e Cunha. Doutor, falamos agora da reforma da Justiça. O Presidente da República já promulgou o decreto que reorganiza os tribunais em Lisboa. Depois das férias de Natal, já em janeiro, que o Ticão deixará de ser restrito a Carlos Alexandre e Ivo Rosa. Qual é a sua opinião sobre esta mudança? Bom, eu acho que a mudança é positiva por várias razões. Acho que é mau haver uma personalização da justiça que deixe transparecer para a opinião pública determinadas orientações do juiz A ou do juiz B. Eu não estou com isto a fazer nenhum juízo de mérito ao trabalho dos dois juízes. Conheço quer um quer outro, trabalhei com um e com o outro. O que estou a dizer é que a percepção que a comunidade tem da justiça não deve passar por este tipo de conotação. Temos um juiz mais propenso ao lado da acusação e outro mais propenso à defesa dos direitos dos arguidos. Por outro lado, parece-me que desde há muito tempo que o Tribunal Central tem um problema, enfim, que é um problema genético na sua origem e que podia colocá-lo numa posição em que não havia o respeito pelo princípio do juiz natural, precisamente porque havia um único juiz, e o alargamento do quadro a mais outro juiz não veio resolver esta questão. E, portanto, parece-me que a solução que foi encontrada, que é uma solução que, no fundo, vai fundir, digamos assim, aquilo que era o Tribunal Central com o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, é uma solução perfeitamente adequada, até porque todos os juízes do quadro dos Tribunais de Instrução de Lisboa estão absolutamente capacitados a lidar com os processos que passam pelo Tribunal Central. Portanto, creio que a solução é boa, não será perfeita, mas mais juízes acaba por não se entrar em duas figuras e os juízes estão capazes de o fazer. Estão. E evita, de facto, aquela percepção de que às vezes passa, que é a de que se está à espera que esteja o juiz A ou o juiz B para avançar com determinadas promoções junto desse juiz. Isso é mau para a imagem da justiça. E, portanto, essa mudança parece-me uma mudança boa e vamos ver agora como é que funciona, não é? A reforma fala da imagem da justiça. Por muito tem passado as notícias diariamente da falta de meios, a falta de magistrados. Na Comarca de Lisboa, ainda recentemente, vinha uma manchete sobre a falta de meios e recursos humanos também. Porquê é que este problema ainda persiste este ano? Eu não tenho a ideia de que exista uma falta de magistrados. Pode ser pontual, mas penso que o problema da tão propalada e tão repetida escassez de meios é mais um problema de gestão de meios. Não é tanto um problema de falta absoluta de meios. O que falta, e isso nota-se, nós advogados notamos pela morosidade dos inquéritos, o que falta é sobretudo conhecimento especializado em áreas que não são jurídicas. A falta dos peritos contabilísticos, peritos informáticos, sobretudo, não é, para analisar parte da prova da criminalidade económica e financeira, que é extremamente complexa e que tem circuitos que são às vezes difíceis de descobrir e de seguir e que exigem conhecimentos especializados que os próprios magistrados não têm. Bom, e depois tem que haver uma gestão dos recursos disponíveis. Isso na justiça, como em qualquer setor de atividade. Os recursos vão ser sempre insuficientes. Não, são mal geridos. Eu acho que tem que se definir claramente opções de política criminal. Nós temos que decidir o que é que queremos perseguir prioritariamente. Os meios disponíveis têm que ser afetos a essa atividade das autoridades judiciárias. Bom, e depois têm que ser geridos com critério. Porque, repare, cada vez que se noticia que há buscas, as diligências de busca muitas vezes levam à mobilização de pessoas em excesso. Eu tenho tido essa experiência em várias diligências onde estive. Muitas vezes há buscas que têm 10 pessoas que estão durante aquele dia, ou aquela manhã, ou aquela tarde, naquela atividade, e bastaria 2 ou 3.
Tenho tido também a experiência de inquirições de testemunhas e de interrogatórios de arguidos com várias pessoas a assistir. Isso é um problema de gestão de meios, essencialmente. Bom, e de definição de prioridades. Bom, é claro que nós somos muito conservadores nessa matéria, porque temos um princípio de legalidade estrita que obriga a abrir um inquérito por cada notícia de crime. Bom, e isto dificulta, portanto, este critério estrito pode ser uma dificuldade, ou constituir uma dificuldade à gestão dos recursos disponíveis. Devíamos ter uma maior flexibilidade e esta ideia de opções de política criminal devia ser acolhida na lei de outra forma. Mas já agora também lhe digo, Qual era a solução que poderia não? Fiquei um bocadinho frustrado relativamente a um projeto de lei que vi e que está na Assembleia da República, não sei que destino é que vai ter agora com a dissolução iminente da Assembleia da República, mas que é o projeto de lei do Governo que visava dar corpo às medidas da Estratégia Nacional Anticorrupção que foi tornada pública há mais ou menos um ano. Bom, uma dessas medidas contribuiria muito para a celeridade das investigações, era a de se poder aproveitar no processo penal a prova reunida em investigações internas. Hoje as organizações, as grandes empresas fazem muito isso. Quando têm suspeitas da prática de infrações no seu seio, fazem uma investigação interna e têm uma capacidade de mobilizar meios de investigação que as nossas autoridades judiciárias não têm. Podem fazer uma perícia informática em 2 meses, uma perícia contabilística em 2 ou 3 meses. Bom, as grandes empresas têm essa possibilidade. As grandes empresas têm essa possibilidade e fazem-no cada vez mais, precisamente por exigência dos procedimentos de compliance que adotam e para prevenirem a sua própria responsabilidade. Bom, uma das medidas que era preconizada na Estratégia Nacional Anticorrupção era precisamente agilizar a forma de transpor essa prova para os processos de crime, de tal modo que essa prova pudesse ser valorizada no próprio processo de crime. Acho que isso era uma mais-valia. Era uma mais-valia e, em termos de poupança de meios e de celeridade, era um contributo magnífico. Tenho a certeza absoluta disso. Mas achas que chegará a bom porto? Não, acho que não, porque aquilo que vi no projeto de lei, que depois visava, no fundo, transpor para a letra da lei as medidas preconizadas na estratégia, acaba por não ter nada a este respeito. Não diz nada a este respeito. E, portanto, o que vai acontecer é que nós vamos estar, como já acontece hoje em dia, muitas vezes a entregar prova, que já é uma prova, enfim, adiantada de determinadas infrações, em que parte do trabalho está feito e que chega ao Ministério Público e que depois o Ministério Público, por várias razões, sobretudo de inadequação legal, não sabe se, como e em que termos pode aproveitar. Porquê? Porque, como a lei não é clara a este respeito, se depois isto suscita uma proibição de prova, uma nulidade ou uma complicação qualquer, isto pode deitar por terra um inquérito por razões de ordem meramente formal. Bem, por isso é que teria sido bom aproveitar esta oportunidade para que a lei regulasse a matéria. Essa estratégia da qual também tenho comentado. Passou-lhe bem o PS ter deixado de cair aquela parte sobre os acordos sobre sentença, também numa vertente de acordo de consenso parlamentar? Os acordos não eram bem acordos sobre sentença, eram acordos sobre a pena aplicável. Tinham um grande interesse, são uma medida inovadora. Eu percebo que para uma mentalidade mais conservadora se possa, de uma forma precipitada, entender que aquilo não encaixa bem no nosso sistema jurídico. Bom, eu penso que o que existia e existe na proposta do Governo é bastante razoável e, portanto, podíamos fazer a experiência e ver como é que funciona. Mas estamos a falar de uma coisa diferente, porque esses acordos têm, sobretudo, incidência na fase de julgamento. Facilitam a prova em julgamento e garantem, de forma mais certa e segura a quem faz o acordo, aquilo com que poderá vir a contar relativamente à sanção que lhe vai ser aplicada no julgamento. O grande problema da morosidade dos processos na área criminal não é tanto a fase de julgamento, é mais a fase do inquérito, portanto, a fase da investigação criminal. Bom, bem sei que há aí questões que são intransponíveis, por exemplo, se me disser que a cooperação internacional muitas vezes
é um dos fatores de atraso dos processos. É verdade, porque há Estados que não cooperam e que são muito resistentes a cooperar com as autoridades judiciárias portuguesas, mas também há muita coisa que podia ser melhorada e devia ser melhorada. E é aí que nós verificamos os maiores atrasos, não é tanto na fase de julgamento. Muito obrigado. Despedimos assim e terminamos este programa, Falar Direito. Continue-nos a acompanhar em jornaleconómico.sap.pt. Voltamos na próxima semana com outros temas e convidados.